Olá, autores e futuros autores, sejam bem-vindos a mais esta live. Estava aqui com saudade de todos vocês. Nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre o mundo dos livros, nós compartilhamos experiências, conhecimento, histórias de sucesso no meio literário. E hoje o nosso tema é: sem isso você não vai alcançar os seus objetivos literários. E no dia de hoje eu espero contribuir para que você tenha uma carreira literária de sucesso. E por que não uma carreira literária lucrativa? Sim, os livros podem ser lucrativos, sim, na carreira literária do autor. Eu estou aqui para mais essa semana, e antes da gente continuar, quero te fazer um convite. Ao final dessa live, vá lá no meu perfil, na bio, no link da minha bio, e entre para o nosso grupo VIP no WhatsApp, onde eu compartilho ali informações, histórias, coisas que nós estamos desenvolvendo no meio literário, lançamentos de livros, enfim, tem uma série de informações que nós compartilhamos lá. Então não fique de fora deste grupo. Quero dar uma notícia que começaremos na próxima semana a nossa nova turma de mentoria Autor Influente, que é a mentoria onde eu ensino autores a se tornarem influentes com a sua obra, com o seu livro, com o seu conhecimento, utilizar da sua influência também para vender os seus livros. De que forma que os autores podem ter resultados com os seus livros. E antes, eu quero te fazer um convite de clicar aqui nesse aviãozinho e mandar para 5 pessoas para nos assistirem nesta live. Para nos acompanhar aqui. Vai lá, manda para 5 pessoas. Eu estou mandando para 10, ok? Espero que vocês façam o mesmo. E se você também não me segue nas redes sociais, me siga. Assim você vai receber mais informações, mais conteúdos como esse. E o que eu compartilho aqui está tudo relacionado ao universo dos livros, dos autores. E se você tem um livro, tem um sonho de escrever um livro, essa é a grande oportunidade de encontrar um caminho para isso. E hoje eu quero falar sobre os 10 passos essenciais para se tornar um autor de sucesso e conseguir realizar os seus desejos. Uau! Qual que é? Poderia me dizer aí qual que é o principal desejo de um autor? O principal desejo de um autor é ter o seu livro lido, ok? Esse é o principal desejo, porque quando nós autores publicamos os nossos livros, o mais fundo da nossa alma, a gente quer saber se o nosso livro foi lido, se o leitor gostou da experiência de ler esse livro, o que ele achou, qual foi a sua experiência, qual que foi a sua reflexão após ler o seu livro. Então, quando o autor se encontra com o leitor e ele tem um feedback, tem uma avaliação positiva, principalmente positiva do seu livro, é a melhor coisa que o autor pode viver. E eu digo porque eu já levei centenas de autores para noites de autógrafos, eventos de lançamentos, em escolas onde teve o livro adotado, e ter aquele encontro com o seu leitor, poder falar sobre sua obra e ouvir dos seus leitores a respeito da experiência da leitura do livro. Essa é fantástica. E eu espero que vocês coloquem esses passos que eu vou falar aqui em prática, em ação. Assim você
vai encontrar seus resultados e poder falar que se realizou literariamente. E sobre existem diversos outros objetivos em relação ao livro. Alguns deles pode ser uma renda, ter resultados financeiros com seus livros. Isso é possível. Tem gente que não acredita, mas é possível, né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Nessa semana tivemos o lançamento de um livro chamado Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. O autor encomendou 1000 unidades. Só na noite do autógrafo ele vendeu 600 livros. E aí já no outro dia ele me ligou, aí só tinha mais 400. No outro dia ele me encomendou, isso na quarta-feira, ele me encomendou mais 600 livros, que ele queria repor. E aí hoje, um dia depois, 2 dias depois do lançamento, ele falou: não, Leandro, não vai ser só 600, vai ser 1000 unidades. Então ele encomendou 2000 unidades, vamos dizer, 1000 unidades para o lançamento, e já 2 dias depois encomendou mais 1000 unidades. Então assim, ele teve uma venda expressiva do seu livro, e a expectativa de venda dele, dessas outras 1.400 unidades que falta, vai ser talvez em 30 dias ou 60 dias no máximo. Então é possível sim ter uma renda de livro. Outra expectativa que os autores têm às vezes ele quer aumentar sua autoridade, quer ter uma relevância. Isso é muito importante para quem segue uma carreira dentro das universidades, porque um livro, uma obra publicada, gera pontos para ele no seu currículo Lattes. Isso pode melhorar sua carreira, sua posição, seu status ali dentro, junto com outros pesquisadores, junto com outros professores ali. Então, quem segue uma carreira de professor, isso é muito importante. Palestrante também, ele quer aumentar sua autoridade, seu conhecimento ali junto, no meio das suas palestras. Ter um livro publicado é fundamental. Outra questão que é importante, e nós temos, eu publiquei o livro desse autor, que é um dos candidatos à Academia Brasileira de Letras. É isso mesmo, nós temos uma cadeira vaga e um dos candidatos é um autor que publicou o livro conosco. Eu estive com ele essa semana, ele está muito entusiasmado. É uma candidatura assim, fora, né, do eixo Rio e São Paulo, mas que ele tem a sua chance. Mas o principal, ele quer estar no meio, fazer parte da história de ter se candidatado ali, concorrido a uma das vagas da Academia Brasileira de Letras, e ele tem uma grande história. Então assim, o livro também serve para esse tipo de ação, né? O seu currículo, fazer parte do seu currículo, de você poder pleitear algumas ações aí, aparecer em algumas meios que só através do livro isso será possível. Mas isso é só alguns dos objetivos de quem escreve um livro. Às vezes é só para contar uma história, para imortalizar a sua história, deixar um legado para as outras gerações. Enfim, qual é o seu objetivo como autor? Isso vai dizer muito, isso vai balizar muito a maneira com que você vai levar a sua jornada como autor, certo? E vamos para os 10 passos. Eu vou tentar ser um pouco objetivo aqui, para a gente não dispersar e dar tempo de falar aqui nos nossos 45 minutos. O primeiro passo é encontrar a sua voz e estilo. Você como autor tem que ter um estilo definido. Qual que é a sua área que você vai escrever? Prosa, poesia, ficção, livros de não ficção? Qual que é a sua área? Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua pegada na escrita, né? É um estilo mais incisivo, mais agressivo, mais suave? Enfim, você tem que ter esse estilo próprio
e ser reconhecido por isso. Isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira literária. Você tem que pensar em todos esses detalhes. Para quê? Para não ser mais um, mas ter um estilo marcante que faça diferença na experiência do seu leitor na hora de ler o seu livro. Já havia pensado sobre isso ou não? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, estabeleça metas claras e objetivas. Como assim, Leandro? O autor, ele tem que levar uma carreira de uma forma mais profissional. Por mais que escreva poesia ou escreva qualquer outra coisa, você precisa ter metas claras do que você deseja com o seu livro. Eu desejo ter uma renda com o meu livro. Não, eu desejo melhorar o meu currículo com o meu livro. Eu desejo ter resultados, aumentar meu campo de influência. Então, tem esses objetivos claros em relação aos seus livros. Assim você vai poder traçar estratégias para alcançar êxito na sua carreira literária. E determinado isso, você tem que dividir em tarefas menores para você executar todas elas. Porque as coisas não caem do céu. É necessário que você faça um plano de ação e coloque as suas metas em prática, ok? Se seja, eu desejo ter uma renda extra com o meu livro. O que você precisa fazer? Quantos livros você precisa vender por dia? Preciso vender 10 livros por dia. E para vender 10 livros por dia, quantas pessoas você precisa abordar em um dia? E assim sucessivamente, ok? É necessário que você tenha uma meta clara, porque se você não tem uma meta, não tem um objetivo, se você não tem um destino claro, qualquer caminho serve. Então, para você sair desse campo de qualquer, você tem que ter uma meta clara. Desse autor que eu falei agora há pouco, ele tem uma meta clara, que ele já vinha trabalhando há pelo menos 15 anos. Se candidatar a uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Esse é um poeta chamado Gabriel Nascente. Ele é de Goiânia, é de Goiás, e protocolou sua candidatura lá. Foi um alvoroço, porque ele saiu, vamos dizer, não como uma unanimidade, mas isso gera o quê? Um ânimo ali dentro, gera um debate, uma discussão muito positiva para o pleito. E que, mas ele tinha o quê? Uma meta clara e objetiva. E os últimos 15 anos de trabalho dele na literatura foi para chegar nesse momento dessa candidatura. Então, ele tinha esse objetivo. E qualquer que seja, você tem que desenvolver atividades, ações para alcançar esses objetivos. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Faz sentido? Você tem as suas metas claras como escritor? Escreve aqui nos comentários para eu saber quais são as suas metas como escritor. Vamos lá? Então, a terceira meta: tem uma leitura ampla e diversificada. É necessário você, como escritor, como autor, que domine a literatura, domine a leitura, faça leitura de livros de diversas áreas, de diferentes expressões literárias, de autores clássicos, de autores modernos, para você o quê? Ter bagagem, ter domínio sobre o que você está escrevendo, você identificar a sua voz de uma forma mais clara e objetiva. Então é necessário que você faça leituras de outros autores, assim você vai conhecer outros estilos, poder debater, poder fazer comparações, analogias
com outros autores. Num debate literário, isso é muito importante, você ter esse domínio. E seguinte, pessoal, eu estou olhando para o lado porque eu tenho uma colinha dos 10 passos, ok? Então estamos no terceiro passo, ok? Quarto passo essencial para se tornar um autor de sucesso: escreva todos os dias. Olha só, o André citou aqui o objetivo dele como autor. Minha meta: vender e ajudar as ONGs de animais. Peraí que abaixou aqui. Do Brasil e do mundo. A sua meta como autor é ajudar as ONGs de animais do Brasil e do mundo? Mas de que forma? Isso não está claro. É com a venda do livro você financiar essas ONGs ou distribuir os seus livros para essa ONG? Ou os seus livros falam sobre ajuda de animais? Então para cada um é uma estratégia diferente. Pode ser qualquer uma das três ou pode ser as três. Estratégia vai ser utilizada: doação de livro para a ONG, a venda dos livros financiar a ONG, ou os seus livros falam sobre animais, ok? Então, independente das três, para cada um é uma estratégia diferente, né? Então esteja atento aí para ter isso de uma forma clara e objetiva. E para atingir essa meta, o que você precisa fazer no meio do caminho? Porque entre o objetivo, entre o estado que você está atual, até a meta que você quer atingir, tem um caminho bem longo, às vezes, para se percorrer. Ok? Então, o quarto ponto que eu estava falando: escreva todos os dias, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja um pedaço ou um trecho. Isso vai te ajudar o quê? A desenvolver essa habilidade, a desenvolver a sua escrita. Mesmo que você já tenha o livro escrito, você continua a escrever. Você vai o quê? Aprimorando a sua técnica, refinando a sua escrita, o seu processo literário. Você vai escrever melhor, de forma mais clara, ou de uma forma mais que traga um desejo, que prenda a leitura. Você vai desenvolvendo e aprendendo técnicas de escrita, ok? Que vai o quê? Prender a atenção do seu leitor. Isso é muito importante, porque mais importante do que o leitor começar a ler é ele terminar a leitura. Porque também tem um processo muito grande. E se você não tem a sua técnica aprimorada de escrita, isso não vai ocorrer. Mas não se preocupe. Às vezes não vai ser no primeiro livro que você vai escrever o melhor livro, mais bem escrito. Não se preocupe com isso. Publique o seu livro. Mas a partir do primeiro, do segundo livro, do terceiro livro, você vai aprimorando a sua escrita. Okay? Isso é um caminho, é uma construção que pode ser feita. Crie personagens complexos e cativantes. Personagens bem desenvolvidos são peças fundamentais de um livro bem escrito. Ok? São peças fundamentais. Então, gaste um tempo, invista um tempo no desenvolvimento do seu personagem. Mesmo que seja uma autobiografia, mesmo que seja um livro que você use analogias com personagens ali. Mas essa descrição desse personagem, ele tem que ser muito bem feita, ok? Muito bem aprimorada, porque essas características vão dar um charme especial para o seu livro. E nesse desenvolvimento, os conflitos internos do seu personagem, explorando as emoções
e as emoções que ele desperta no leitor, isso gera uma magia na hora da leitura, ok? Então esse foi o quinto ponto dos passos essenciais para se tornar um autor de sucesso. O sexto ponto: aperfeiçoe a arte da revisão. É isso mesmo. A revisão de um livro, ele não deve ser feita pelo próprio escritor. A revisão final de um livro, ok? Porque você, como autor, por estar mergulhado nesse texto, pode deixar passar pontos importantes do seu livro. Porque você já domina aquela história, conhece o que está escrito ali. Então, não faça isso. Ok? Mas uma revisão prévia, ela é importantíssima. Você fazer o quê? Uma leitura do seu livro com a visão não do autor, mas com a visão do leitor. É necessário que você desconecte do texto, sei lá, pelo menos uma semana, 7 dias, deixar guardado, não pensar nesse livro por 7 dias e depois voltar a ler esse livro. E aí você vai capturar o quê? Imperfeições, cacofonias, coisas que não estão muito claras ali. Então esse afastamento é importante para isso, você se desconectar desse texto e ter esse discernimento do que precisa ser melhorado no seu livro, certo? Então faça isso, desconecte do seu texto, faça essa revisão e aperfeiçoe isso, faça uma leitura intencional. Fala, não, eu não estou lendo com a minha mente, eu não sei o que está escrito, eu vou ler como se fosse alguém que não soubesse do que está escrito ali. E aí você vai aprender a melhorar a sua escrita. Você vai pegar o que? Os seus próprios erros, as suas próprias dificuldades na hora da escrita. E aí você, quando for escrever novamente, você já vai ter o quê? Adquirido uma maior experiência. Isso é muito válido, porque você o quê? Aprimora, melhora a sua escrita, desenvolve o seu texto. Então faça isso. Não perca a oportunidade de fazer uma revisão. Veja a clareza do seu texto, a coesão, que é a coesão e coerência. Se tem coerência no que você escreveu, na sequência, na ordem. E se tem o quê? Consistência. Porque às vezes você vai desenvolvendo uma história, desenvolvendo e tal, vai gerando aquela emoção, mas depois não consegue manter aquele clímax. Então é importante que você desenvolva a sua habilidade da revisão do seu texto, ok? Faça isso, você vai perceber a melhoria na qualidade do seu texto, dos seus livros, ok? O sétimo ponto para se ter êxito na sua carreira literária é: estabeleça uma presença online. Preste muita atenção nisso, isso aqui é fundamental. Estabeleça sua presença online. Inconteste que a população hoje, ela passa maior parte do seu tempo conectada a um celular. E a melhor forma de fazer o seu livro chegar até o leitor, ter consciência que o seu livro foi escrito, não é através de uma livraria. Porque lá na livraria, as pessoas vão geralmente por indicação. A livraria é uma consequência de um trabalho anteriormente feito. E hoje, a melhor forma de se fazer isso é através das redes sociais. É você ter um perfil na internet onde você fala sobre o seu livro, sobre a sua obra, sobre os benefícios que o leitor vai ter quando ele ler o seu livro, o que ele vai poder absorver da sua obra, por que ele deve comprar o seu livro e não outro livro de outro autor. A melhor pessoa para falar sobre isso é você. Leandro, mas eu não sei como fazer, eu não sei como
fazer uma postagem. Então, esse é o melhor momento para você aprender. Em vez de gastar horas passando o dedo, que isso é uma síndrome terrível. A internet ela é feita para você ficar horas assim, ó, com o dedo passando ou fazendo assim. Mas você tem que quebrar isso. Falar, não, eu vou passar um tempo aprendendo. Quantas coisas você aprendeu para chegar até aqui? Então, pode aprender mais essa. E se você tem condições, você pode contratar alguém para fazer isso. Existem diversas formas de fazer isso. Você pode gravar um trecho do seu livro, você falando do seu livro. Você pode postar um trecho do seu livro escrito, ok? Alguém, uma foto de você autografando o seu livro, conversando com o leitor, pegando uma entrevista do seu leitor, falando sobre sua obra, validando o seu livro para outras pessoas. Você pode tirar a foto de alguém lendo o seu livro. Então, assim, existem diversas formas de você apresentar o seu livro nas redes sociais. Basta querer. Porque o público está aqui. Não existe uma fórmula mágica para as pessoas saberem que você publicou o seu livro. Então é necessário que você intencionalmente faça isso, essa divulgação. Use as redes sociais de uma forma mais profissional, publicando a sua produção literária. Você vai ver o resultado que isso vai trazer, a repercussão que isso vai trazer. Mas não é fazendo uma vez. Postei uma vez e ninguém curtiu. Não se preocupe. Faça, não precisa fazer, faça hoje. Faça assim, não, hoje eu vou fazer uma postagem. Mas faça isso hoje. Quando chegar amanhã vai ser o hoje. Aí você fala, hoje eu vou fazer outra postagem. Depois de amanhã, hoje eu vou fazer outra postagem. E assim, sucessivamente, faça isso até você ter resultado. Até o resultado vir. Até você ter o êxito. Mas não pare de fazer. Porque é somente com fazer que você vai ter resultados. Resultados diferentes, resultados igual eu mostrei aqui. A autora que publicou o livro essa semana e vendeu 600 livros no lançamento, aqui em Goiânia, na terça-feira agora. E ela já encomendou mais 1.000 unidades. Tamanho foi o sucesso e tamanho foi o movimento que ela fez para conseguir esse resultado no lançamento de livro. Eu não lembro de outro lançamento vender tanto assim no lançamento. Então foi um número incrível e que você também pode conseguir. Ela segue esses 10 passos que eu estou falando aqui com maestria. Tem coisas que ela tem muita coisa para melhorar, mas o resultado que ela já tem já valida todo o processo dela como autora. Então você também pode, é possível, basta querer, e do querer colocar em prática, certo? Busque feedback construtivo. Você pode buscar feedback de outras pessoas, de jornalistas literários, de outros autores, de membros da União Brasileira de Escritores, da Academia de Letras, pessoas que às vezes já avançaram na sua jornada como autor e que podem contribuir com a sua produção literária, o seu estilo literário, validando o seu livro, falando o que ele tem ali como um diferencial, certo? Então você pode procurar outros autores para fazerem isso por você, e aí você pode compartilhar essas avaliações dos próprios leitores também, pedir para eles gravarem um vídeo, postar um comentário nas suas redes sociais ou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Você pode pegar isso
servir de base, isso vai trazer referência para que outros leitores também comprem os seus livros. Isso é primoroso, isso é uma matéria-prima valiosíssima, certo? Você pegar outros leitores para validar o seu livro. Mas pode surgir, aí você tem que blindar a sua mente, porque pode surgir críticas destrutivas. Basta você avaliar ali o que realmente faz sentido nessa crítica, absorver para melhorar o seu conteúdo, mas ter consciência que você está num processo de crescimento, de desenvolvimento, e que num próximo livro você pode melhorar todos esses pontos de melhoria. Ok? 9º passo. Aprenda. Prontos aí, pessoal? Faz sentido tudo que eu estou falando aqui? Antes de falar dos últimos 2, eu quero te fazer um convite. Clica aqui nesse aviãozinho, chame pelo menos 5 autores que deveriam estar aqui aprendendo, que às vezes é uma pessoa que quer publicar o seu livro, quer desenvolver a sua carreira literária, a sua jornada como autor, e que deveria estar aqui nesta live, aprendendo mais sobre isso. Vamos lá? Porque após isso eu vou compartilhar os últimos 2. Mas antes disso também, eu vou fazer aqui uma leitura dos 8 passos, né? São 10 no total, mas de 8 passos que nós vamos falar aqui. Encontre a sua voz e estilos únicos na escrita. Estabeleça metas claras de escrita e da sua carreira como autor. Leia amplamente e diversamente, então tenha leitura de outros autores, outras obras, outros gêneros. Escreva todos os dias, mesmo que seja um pouquinho só. 4º item. 5º item, crie personagens complexos e cativantes. Então tenha muita atenção na hora de desenvolver os personagens do seu livro. Preocupe-se muito com isso. 6º passo, aperfeiçoe a arte da revisão. Então, faça uma revisão primorosa. Aprenda a revisar o seu próprio texto, mas não revise sozinho, tá? Tenha sempre uma segunda revisão de alguém que não conhece o seu texto. Mas aprenda a revisar e a editar o seu livro. Assim você vai melhorar a sua escrita. 7º passo, estabeleça uma presença online. Urgentemente, faça isso. Crie seu perfil nas redes sociais. Esteja presente nas redes sociais. 8º passo, busque feedback construtivo. Busque a leitura de outros autores sobre o seu livro. E aí, me digam aí, faz sentido isso para o desenvolvimento da sua carreira literária? Para que você tenha, esses são os 10 passos essenciais para se tornar um autor de sucesso. Falei 8 até agora. Esses 8 faz sentido? Seja sincero com você mesmo. Você aplica elas ou você conhecia elas aqui? Me diga aí, quem vai falar aí se faz sentido ou não esses 10 passos essenciais. Vamos lá. A Rose, eu reviso no Language Tool. Você utiliza uma ferramenta online para revisão. Muito bem. Mas essas ferramentas não são 100% confiáveis, ok? Às vezes é necessário uma revisão humana, porque a língua portuguesa tem nuances e detalhes que robô não consegue identificar. Então tenha muito cuidado para não sair algum erro que pode ser grotesco no seu livro. Olha, tem um convite aqui da Rose. Gostaria que viesse no meu lançamento, dia 21 próximo. Te convidei lá no seu direct. Eu vou avaliar a agenda, que é no interior, né?
eu vou avaliar a agenda aqui e te dou uma resposta. Eu gostaria muito de estar presente, mas como tem um deslocamento, eu tenho que avaliar a nossa participação. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ou o André, que ele tinha falado das metas dele. Ajudo Médicos Sem Fronteiras e ONGs de cães e gatos e asilos com o meu próprio salário. Parabéns, André, que ação magnífica. Mas eu queria... com venda dos livros para ONGs de animais e Médicos Sem Fronteiras. Então, o seu intuito é vender os seus livros para essas ONGs. Ou com a venda dos seus livros você ajudar essas ONGs. Isso tem que ficar claro. Se for a venda dos livros, você tem que aprimorar o que? A técnica de vender. Tem que aprender a vender. Tem que ser persuasivo. E você tem um excelente argumento, que a renda do seu livro vai ser revertida para animais, né? Para ONG que ajudam animais e para o Médicos Sem Fronteiras. É uma causa muito nobre, certo? Mas a venda do livro, o principal argumento da venda do livro não deve ser essa, tá? Porque deve ser o quê? A transformação que a pessoa vai ter ao ler o seu livro. Porque muitas pessoas já pensam, eu já ajudo alguém, já ajudo uma instituição, eu tenho a minha instituição, que eu faço isso, aquilo, eu já contribuo. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então, mas você tem que ter um outro argumento, um diferencial a mais. Por que a pessoa deve comprar o seu livro? Então você tem que ter isso muito claro na sua mente, traçar uma estratégia para poder o quê? Convencer essas pessoas. Por que ela deve comprar o seu livro? Um dos objetivos, ok, ajudar ONGs. Mas tem pessoas que têm meio que uma aversão à ONG, porque tem várias ONGs que não são positivas e tal, e a pessoa prefere, não, eu prefiro fazer a minha própria doação para a ONG que eu conheço, certo? E para essas pessoas, como é que você vai convencer de comprar o seu livro? Então, tem que ter um argumento a mais, né? Um objetivo a mais que as pessoas devem comprar os livros. Aí ele falou que minha meta é vender e ajudar as ONGs de animais do Brasil e do mundo. Muito bem, maravilha. Isso é uma causa muito nobre, parabéns. E agora é desenvolver essa habilidade da venda, porque não adianta também vender uma coisa pingada e essa ajuda chegar de uma forma pingada. Quem tá aqui é o Benjamin. Fala oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Esse aqui é um rapaz que gosta de livros também, não é? É que eu mais fico brincando. Ele gosta mais de brincar. Mas de vez em quando tem que parar. Vai ler, vamos ler junto, né? Gosta de ler com o irmão, não é isso? Quando você fala pra mim, eu nunca fui ler, eu fui brincar. Espertinho, hein? Então vamos mudar isso, né? Então tá bom, filhão. Tchau, papai. Tchau. Tchau. Participação especial. São as nossas objetivos, né? Nosso propósito de vida, da educação para esses meninos, verem crescerem, se tornarem homens nesse mundo. Olha só, Graziela, levar informação sobre um tema. Então, esse é o seu objetivo, Graziela? Muito bem, parabéns aí. Então, para os nossos 2 últimos passos para conseguir êxito na sua carreira como autor. E lembrando aqui, se você não me segue, clica aqui nessa setinha aqui, bem aqui em cima, você vai ver lá. Se tiver a opção de seguir, você já vai lá e me siga, porque assim você vai receber informações quando tiver novas lives, novos acontecimentos. E no final dessa live, vai lá no link da minha bio e entre para o meu grupo no WhatsApp, que lá também eu compartilho algumas dicas, informações e tudo que está acontecendo conosco aqui, ok? Vamos lá para os 2 últimos passos. Passo 9,
aprender sobre o mercado editorial. E vocês estão de parabéns, que estão aqui aprendendo sobre o mundo dos livros, sobre o mercado editorial, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, só de vocês estarem aqui, já estão de parabéns. Porque vocês estão buscando aprender, buscando conhecimento. Isso é fundamental para desenvolver qualquer atividade. É fundamental os estudos. E eu sou um cara que todos os dias eu estudo coisas novas, aprendo coisas novas. E não adianta só aprender, tem que colocar em prática também. Não adianta você saber de tudo, você não coloca nada em prática. Então, tudo aquilo que você está aprendendo hoje, escolha alguma coisa. Falei de 10 passos. Não é possível que nenhum desses passos você possa pegar e falar, eu vou executar uma ação dentro desses 10 passos. E assim sucessivamente, você executa um, depois executa outro. E assim você consegue o seu êxito na sua jornada como autor. Então, aprenda tudo que for possível. E o 10º e último passo, para a gente finalizar em breve, é persistência e resiliência. Tudo na nossa vida a gente precisa de ter persistência e resiliência. Não pode desistir na primeira pedra no caminho, na primeira dificuldade, na primeira barreira, no primeiro livro. Existe uma jornada para seguir, um caminho para percorrer. É necessário que você avance em busca da sua realização como autor. Por isso que é importante as metas claras, porque você sabe onde quer chegar. Assim você desenvolve ações e atividades para alcançar. E não vai ser a primeira resistência ou dificuldade que vai te impedir de executar, impedir de buscar os seus sonhos. Quem aqui já teve vontade? Ter vontade de parar, às vezes, ela vem, ela aparece. Isso não é problema. O problema é você parar e desistir. Esse sim é o problema. É você desistir dos seus sonhos. Ter vontade de parar é direto. A gente tem. Mas a gente tem que ter a mentalidade pronta para agir contra esses pensamentos e falar, não, eu sei onde eu quero chegar, eu vou executar, eu vou agir, eu vou dar os passos, vou dar os 10 passos necessários, quantos passos forem necessários, independente do que ocorra no caminho, e vou atingir o meu resultado, o meu êxito, a minha vontade. Certo, pessoal? Eu quero ver a alegria de vocês atingindo o êxito, atingindo o seu resultado, atingindo os seus sonhos como autor, como escritor, como uma pessoa que quer ajudar ONGs e usa os livros como uma ferramenta para ajudar. Levar a informação para outras pessoas. E para que tudo isso ocorra, você tem que usar estratégias. Mesmo que seja igual a Graziela falou, levar a informação para outra pessoa. Mas você tem que despertar que aquela pessoa precisa por que ela precisa daquela informação. Porque convenhamos, se a pessoa não tiver convencida que ela precisa ler aquele livro, o porquê, qual que é o resultado que ela vai ter, qual que é o benefício que ela vai ter em ler aquele livro, dificilmente ela vai gastar esse tempo para ler. Então ela tem que ter essa geração de valor na consciência dela. Ok? Certo? Faz sentido isso? Pois bem,
E hoje, a melhor forma, aí eu volto lá no item 7, no passo 7. A melhor forma de você falar com o maior número de pessoas no menor tempo possível é isso aqui. É isso aqui que a gente está vivenciando agora. Estamos falando aqui com pessoas do Brasil todo. Se a gente estivesse reunido numa sala, talvez pessoas aqui deveriam viajar aí pelo menos 4, 5 horas de deslocamento para a gente se encontrar. E a gente está aqui falando sobre sonhos, metas, carreira literária. Ok? Então, pessoal, quero agradecer aqui a participação de vocês. Hoje a nossa live foi num horário um pouco diferente, ela acontecia às 20 horas. E para semana que vem, a gente vai mudar o dia e o horário dessa live. Então, esteja preparado aí, esteja lá no nosso grupo, vá lá no link da minha bio, entre no nosso grupo, onde eu compartilho as informações das lives e outras informações do mundo literário. Então, faça parte, esteja lá conosco e esteja atento, busque o conhecimento e avance na sua jornada como autor. Tenha persistência e resiliência. Não vai ser uma coisinha que vai te impedir de alcançar o sucesso, o êxito e o que eu falo, uma carreira literária lucrativa. Principalmente quem não está buscando uma fonte de renda, uma alternativa, um complemento. Várias pessoas estão buscando. Então, quero deixar aqui minha gratidão a vocês que estão aqui me acompanhando e eu espero ter resultados, ouvir falar dos resultados que vocês alcançaram, ok? E para a próxima semana, convide mais um autor para estar aqui conosco. Combinado? Então, um grande abraço e até a próxima semana.